internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. O programa de hoje é dedicado a uma grande profissional da cidade de Monte Alto, que é a Dalva Terezinha Munhoz, professora de Educação Física e de Balé. Um beijo para você. O nosso convidado de hoje, veio da cidade de Guarulhos e vamos bater um papo muito agradável com esse grande profissional que é o Lucas Munhoz. Lucas, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Kendi, pelo convite. Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado pela presença de vocês e por estarem dando atenção para ouvir o nosso bate-papo, e conhecer posteriormente um pouquinho mais da minha história. Perfeito. Conta um pouquinho aí para os nossos internautas, um pouquinho sobre você e o que te levou a decidir a sua carreira. Certo. Kendi, é muito engraçado porque durante o tempo que eu fiquei escolhendo o que fazer no futuro... Isso no colégio? Isso, no começo de tudo, médio, e desde pequeno eu nunca tive uma vontade, por exemplo, de ter uma empresa como eu tenho hoje. Eu nunca tive vontade disso, Minha família sempre veio de concurso público ou trabalhar para alguém, Certo. Mas eu sempre tive uma visão desde pequeno da excelência profissional, Tanto meu pai quanto meus tios, as pessoas com quem eu convivia sempre foram um exemplo de trabalhar bem, para poder estar sempre empregado, naquela época. Assim. Mas então, um pouquinho da veia empreendedora já estava dentro de você? Já tinha um pouco, mas pela excelência... Só não aflorava. Exatamente. Isso. E aí, o que acontece? Na minha parte da infância, eu não me recordo de muitas coisas, mas a partir dos 15, 16 anos, essas lembranças já são mais claras. E eu trabalhava numa empresa chamada Paraelétrica, era uma empresa de material de construção. Você era o menor aprendiz já? Alguma coisa? Basicamente isso, Acho que naquela época não existia muito isso do menor aprendiz, Isso faz quase 10 anos. Não, faz mais de 10 anos, Faz uns 14 anos. E nesse período eu trabalhei como um gestor de estoque, Eu cuidava do estoque e também ajudava a carregar e descarregar os caminhões que vinham buscar o material na empresa e também deixava... E era planilha também, papel, também, Era muito pouco disso, Eu era muito mais braçal do que fazia essa parte, eu fazia a contagem, Contava os produtos, tudo mais, planilha. No papel, não é que você tinha um laptop? Não. Naquela época não. Certo. Era tudo no papel mesmo, na mão, na caneta. E aí eu sempre me dediquei muito a isso. Por ter um exemplo familiar, eu sempre me esforcei muito. E devido a me esforçar sempre muito, eu sempre fui, desde pequeno, já reconhecido pelos meus esforços, Então, desde essa época, já era muito comum, no dia do pagamento, eu receber um bônus. Porque eu tinha muita proatividade, O que eu acho que falta hoje em dia nas pessoas é um pouco disso. Você fez lembrar o seguinte, Lucas, muitas vezes a gente depara assim, a pessoa, por exemplo, sai 18 horas, Sim. Aí falta contar um negócio de 5 minutos. Ele fala, não, já deu meu horário e deixa pendente. E deixa pendente, Quando aquilo poderia fazer diferença para a empresa. É verdade. Eu me lembro como se fosse hoje, que as proprietárias, elas entravam assim no galpão onde era o estoque e elas comentavam entre elas assim, putz, já pensou se isso aqui tivesse ali e tal? E saíam. Quando elas voltavam, eu já tinha organizado tudo como se elas tivessem pedido, entendeu? Entendi. E aí elas falavam assim, Lucas, mas eu nem pedi. Aí eu falava assim, fica tranquilo, porque se não gostar eu faço de novo. Mas eu vi que você tiver interesse em saber como ficaria. E desde então, eu sempre me empenhei muito no que eu fazia. Sempre me dediquei, me entreguei. Peso, essas coisas. Graças a Deus, trabalhar comigo, Sim, que legal. E aí, depois disso, como foi muito próximo da época de alistamento, acabei não efetivando na empresa, justamente porque eu ia me alistar, ia servir, Exato. Até então, eu nunca tive vontade de servir as Forças Armadas. Nunca tive. Meu sonho sempre foi ser policial, Então, só que meus pais vetaram muito isso. Tá, Lucas, não é mais como antigamente, hoje você tem muita burocracia, etc. E é muito perigoso, e aquelas, aquelas barreiras recomendações, mesmo. Que a Na família verdade, com medo, de protecionismo, Isso, com medo, de acontecer alguma coisa. E aí eu falei, tudo bem, então deixa eu me alistar aqui, depois eu vou ver o que eu faço, Acabei me alistando, acabei sendo convocado para as etapas, de seleção. E uma coisa que é muito engraçada, porque além de dedicado e esforçado, eu sempre fui muito curioso, o Kendi. Isso é bom. E eu lembro que eu passei numa fase final da seleção, para a Força Aérea Brasileira, e onde era uma semana de acostamento, digamos assim. O que acontecia nessa semana? Eu acredito que era uma semana de provação psicológica e física, Porque durante essa semana, a maior parte do tempo a gente ficava no sol, muitas vezes naquela posição de flexão de braço, por muito tempo, e as pessoas iam desistindo, Só que a minha curiosidade não deixava eu desistir, e para mim estava super desconfortável aquilo ali. Estava totalmente fora da minha zona de conforto, digamos assim. E eu ficava incomodado com aquilo. Só que ao mesmo tempo, eu ficava curioso, porque o dia inteiro os instrutores falavam assim,
amanhã vai ser pior. E eu pensava assim, ó, caramba, o que pode ser pior que isso, né? Então eu resistia até o final do dia, para no dia seguinte eu voltar só para descobrir como seria o pior. Ok. E eu tinha um plano. Eu falava assim, ó, eu vou sair porque eu não quero isso. Eu tinha esse plano. Isso numa segunda-feira, e até a sexta-feira. E aí durante essa semana, eu acho que eu acabei me apaixonando por esse negócio de provação física, de provação psicológica, de me descobrir, né? Bacana. Porque eu estava ingressando em um curso, que é um curso de formação de soldados, onde eu jamais vivenciaria nada disso até aquele dia, né? Somente depois dessa formação que eu descobriria muitas coisas, da qual eu descobri que o autoconhecimento é muito importante, né? E isso estamos falando de limitações físicas, sem falar as psicológicas e emocionais, que outros profissionais podem tratar disso. Mas o quartel, na época, ele tratou muito da minha resistência física e psicológica na parte de resiliência, né? E, então, durante todo o curso, eu fui me descobrindo e gostando, e eu acabei me apaixonando pelo militarismo. Né? Nossa, que bacana. Muito estranho isso, porque eu não tinha nada a ver, queria ser policial, prender bandido, Ninguém da ficar na família rua. também não tinha militar Policial de carreira, sim, mas Forças exército, Armadas, não. Tá. Isso. E aí eu comecei a gostar e me apaixonei, e para variar, me dediquei mais do que eu deveria, né? Não mais do que eu deveria, mas mais do que o tradicional, que as pessoas estão acostumadas a se dedicar. E aí eu comecei a me destacar também, né? Então eu tinha um reconhecimento, e isso me gerou pontos, né? Um ano depois que eu me formei como soldado, eu estava fazendo uma especialização em guarda e segurança, e no ano seguinte, eu fui, na curiosidade, eu descobri que existiria uma possibilidade de eu participar de uma missão internacional pela ONU, né? Perfeito. E aí eu falei, putz, eu quero também, cara, eu quero isso. Só que na época eu era um soldado recém-formado muito moderno, e tinham muitos outros mais antigos. Sim. E quartel, inicialmente, você é escalado por antiguidade, né? Você é Certo, escolhido tempo de casa, pelo tempo de casa. E aí alguns foram escolhidos para poder fazer a seletiva, depois ia fazer um curso e tal, e eu fiquei meio que de fora. Só que eu sempre fui muito bem relacionado, né? Sempre me dediquei muito, fui reconhecido, e justamente por isso eu tive oportunidades ímpares no meu trabalho. E aí o rapaz, que ele estava participando da seletiva, ele foi chamado para fazer as etapas da polícia militar, que ele passou na prova. E ele falou, não quero mais ir para essa missão, deixa uma vaga aberta. Quando você faz as coisas bem feitas, as pessoas te reconhecem, logo vem a oportunidade. Exatamente. E eu recebi uma ligação, era perto do Natal. E dizia assim, Munhoz, tem uma vaga aqui para você preencher. Te interessa? Foi a primeira pessoa que eu liguei aqui, foi você. Justamente por que isso? Porque normalmente, durante todo o curso e todo o tempo que eu fiquei lá, eu era muito voluntário. Então, alguns amigos durante o curso até falavam, meu, você é louco, porque o pessoal falava assim... Não vai ganhar nada para isso. Não, e o voluntariado era assim, preciso de alguém para ficar o final de semana aqui limpando o quartel. Eu levantava a mão, eu queria estar lá. Porque era o meu mundo, entendeu? E justamente acho que por isso o meu nome começou a ficar muito no começo das relações para voluntários. E eu acho que isso teve a ver porque ele me ligou, na hora eu aceitei e comecei a ingressar no processo, né? Então foi uma seletiva que, aí eu descobri um outro universo de treinamento psicológico e físico, né? Que eu também não fazia ideia que existia. Mas também me autoconheci muito mais, aumentei muito mais a performance que eu tinha profissional e a crença, né? Porque nossos resultados, eles... Exatamente, de acreditar mesmo no potencial da gente. Exato, eles são basicamente frutos disso, né? O quanto a gente acredita em nós é o que a gente consegue construir. Isso. E aí isso potencializou muito, acabei indo pro curso, e eu era noivo na época, e eu lembro que eu falava assim, não, eu vou só fazer o curso, porque eu tinha curiosidade para saber como que era o curso. Eu vou só fazer o curso, e aí depois eu saio, porque eu tenho que ficar aqui, porque eu sou noivo, etc. E você sabia a localidade já? Era o Haiti. Ah, tá. Depois daquele terremoto lá? Isso, foi em 2013 que eu fui. Ok. Tá. E aí, quando chegou na hora de desistir, né, que eu teria a última oportunidade para sair daquele curso, eu tomei a decisão de ficar, conversei com a ex-noiva na época, e aí eu fui. Chegando lá, vivi um outro universo, tá? E aquele negócio, eu nunca tive o desejo de empreender, mas isso sempre ficou adormecido em mim, talvez por experiências, né, da infância, de algumas coisas que eu vi e registrou. E aí, lá, assim, além de todo o ambiente hostil e todo lá é um mundo totalmente diferente que você nunca veria em nenhum lugar. Nunca veria em nenhum lugar. Nunca vivenciaria. Nunca vivenciaria. E dentro disso, com todo aquele amparato militar, as operações militares, isso tudo, em qualquer missão que talvez que você for, você vai vivenciar. Certo. Mas lá eu vivenciei uma coisa que no Brasil, a gente sabe que existe,
mas não vê a fundo, que é a miséria, né? Sim, exatamente. E eu vi aquelas crianças, por exemplo, crianças pequenas assim, com aqueles umbigo que parecia um dedo, sabe? De verme, essas coisas, e comendo lixo, bebendo água do esgoto, passando necessidade, dificuldade. E isso me tocou muito, né? E eu falei, cara, não, isso não é vida, pô. Por que esse ser humano nasceu para passar isso, né? Sim. E aí eu comecei a pensar formas como eu poderia ajudar essas crianças, né? Mas não só lá, mas âmbito nacional, né? Âmbito Sim. mundial, na verdade, internacional, né? Ok. Porque em todo o país tem fome, tem miséria, tem tudo Não, isso. e quando você falou da parte psicológica, porque assim, se você for só emocional, dá vontade de você pegar E adotar, né? adotar tudo aquele monte de gente, Dá, entendeu? dá E vontade. sem pensar nas consequências depois, Exato. né? Os efeitos colaterais, né? Exatamente. Às vezes dá uma demanda muito grande de trabalho para você, que Sim. você não consegue arcar com sua própria ação Exato. depois, né? Aí depois você fala, puxa, não foi a decisão mais assertiva. Exato. E isso preparou muito a gente. E aí, quando eu voltei de lá, eu voltei basicamente com uma decisão. Quantos dias ficou lá? Eu fiquei 7 meses. Nossa, é bastante tempo. Bastante tempo. Porque tinha que ajudar a reconstruir uma parte do país também, Sim. né? O nosso papel era fazer a segurança das ruas, Sim, né? Manter o exato. ambiente seguro e estável lá. Porque num ambiente desse, as pessoas se transformam, né? Se transformam. Exatamente. Se transformam. E foi um grande susto para mim também. Porque eu vi muita... a coisa que é desumana, assim, que é o ser humano ser tão egoísta é capaz do adulto agredir a criança para pegar comida, por exemplo. Sim, exatamente. Isso me machucou bastante por dentro e hoje já reconstruí isso, graças a Deus, me curei disso. E aí, quando eu voltei de lá, eu tive a brilhante ideia de empreender. Não fazia ideia no quê. Mas não por sonho, por missão. Porque eu pensava assim, ainda que eu seja um bom empregado, um bom funcionário, que lugar que eu posso ganhar o suficiente para poder ajudar o maior número de pessoas, né? E outra, dentro de um ambiente profissional onde eu seja funcionário, quantos outros funcionários vão ter o mesmo princípio do que eu, que é de ajudar as pessoas? Sim. Então isso começou a me deixar uma coisa meio curiosa, eu comecei a pesquisar sobre isso, e eu comecei a ver que, por mais que tenha uma visão diferente, né, algumas pessoas sobre o empresário, sobre uma empresa de sucesso, alguns, não, só conseguiu chegar ali porque é ladrão, e às vezes, os paradigmas, né? Exatamente. Eu vi também que essas são as pessoas que mais ajudam, que mais doam, né? Muitos doam só em dinheiro, outros doam em mão de obra, vão lá e pegam e ajudam. Exato. E eu falei, putz, acho que eu quero ser isso daí. Então, eu deixei depois que eu voltei do Haiti, eu fiquei mais um tempo no batalhão de infantaria, aqui na base aérea, não aqui, né, que aqui nós estamos em São Paulo, mas na base aérea de Guarulhos. Okay. E aí, depois disso, eu passei a assessorar comandantes, né, militares, autoridades civis e militares também. E aí, era um coach? Não, eu não era um coach porque eu fazia muito de segurança, né? Certo. Eu trabalhava na área de segurança, mas como se fosse um coach de segurança. Certo. Okay. Desses comandantes. E aí, dentro desse espaço que eu fui conhecer ainda mais empresários, ainda mais as ações deles, eu falei, não, é isso que eu quero ser, agora é certeza. E os meus comandantes me incentivavam muito, né, a ter o meu próprio negócio ou a também estudar para ser um comandante. E eu sempre falei, não, acho que essa área de comandante não serve mais para mim, agora eu quero fazer o bem, ter meu próprio negócio, né, tocar minhas diretrizes e conhecer pessoas que vão me ajudar nessa missão de ajudar pessoas. E aí eu deixei a Força Aérea como cabo da reserva, e comecei a atuar na área de negócios, né? E como todo começo, ele é muito conturbado. Sim. Porque eu não tinha, vamos dizer assim, um conhecimento empresarial, né? Nem de empreendedorismo. Eu fui fazendo, algumas ações me fizeram quebrar a cara, mas aprendi muito. É uma dica que eu dou para quem está começando a empreender agora. Você vai tomar várias pauladas, você vai se machucar, a família vai desacreditar, mas não para. Você vai contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Certo. Quebra os paradigmas, porque no fim das contas, se fizer a coisa certa, né? Vai valer muito a pena. E para mim tem valido muito a pena, porque eu conheci muitas pessoas. A própria Aline que me convidou, né? Para estar aqui, né? Através hoje. Os agradecimentos para a Aline Sintra aí, que acabou me apresentando você. Que fez essa ponte, né? E a gente conhece outras pessoas incríveis que têm como missão pessoal, talvez até mais do que empresarial, ajudar pessoas, né? E a gente vai unindo o que a gente chama de exército do bem, né? Okay. E hoje o bem precisa de ganhar força para poder sobrepor o mal, né? Então, basicamente, a minha carreira até aqui nos dias de hoje é isso. Hoje, o que eu faço? Eu tenho uma empresa hoje de treinamento e desenvolvimento humano, que também atua na parte de preparo para a segurança pessoal. Que bacana. Então, hoje eu sou um consultor em segurança, tá? Tenho essa empresa que chama Programa Elite. E qual que é o nosso intuito principal? Além de desenvolver e treinar,
você, por exemplo, Kendi, como pessoa, né? Sim. Todas as áreas que você precisa desenvolver para ter uma vida próspera, até para ter uma vida feliz e qualidade de vida. E mente sã em corrupção e tudo, Exatamente. Além disso, a gente dá um além, dá um plus, né? Que é ensinar você a se manter seguro para que adversidades não, o próprio crime organizado não venha fazer ações contra você, contra a sua família, contra o seu império que você constrói, de repente, uma empresa. Né? E é importante uma pessoa de fora que tem toda essa visão, né? Porque internamente as pessoas vão, muitas vezes assim, não tem uma ideia. Não tem. Né? Eu assim, não tinha. Da fragilidade que nós temos em casa, seja em apartamentos, seja em condomínios, né? Sim. Nós temos uma grande fragilidade. Sim. Entre esse período de militarismo, né, e hoje meu atual empreendimento, eu fui para a área comportamental estudar sobre isso, né? E eu vi que grande parte das ações acontecem contra nós, né, por parte dos criminosos, devido a comportamentos que nós temos, que facilita, porque o criminoso hoje ele busca duas coisas. Ele busca facilidade, né, e o que ele ganha com isso. Certo. Então, o quanto que você, Kendi, está vulnerável e o que ele ganha se ele atacar, digamos assim, né, fazer uma operação contra você. Se os benefícios forem maiores que os malefícios, né, ele não pensa duas vezes. Não importa se você é uma pessoa do bem, se você tem muito. O que ele achar, o que ele construir na mente dele sobre você, é o que ele vai fazer para poder tomar de você o que ele acha que você tem ou que você tem de fato. Entende? E aí eu comecei a atuar, porque antes, como consultor em segurança, o tradicional é o quê? Por exemplo, entrar na sua vida, eu fazer todo um estudo, um diagnóstico da sua rotina, o que você faz, com quem você conversa, os lugares que você frequenta, e aconselhar você, isso aqui você faz de tal maneira, isso aqui de tal jeito, para aumentar a sua segurança, Sim, né? Tanto a sua quanto da sua família. Hoje eu vejo que eu posso ensinar as pessoas, através de comportamentos básicos, avançados também, a se manterem seguros sem precisar de um consultor, porque hoje a gente sabe que as finanças do país não estão adequadas o suficiente para a gente poder arcar com tudo, né? Exato. Não, um consultor disso, um consultor daquilo, um treinador, uma TV a cabo, um negócio aqui, um consultor disso, enfim, um mentor, que tudo é muito necessário, né? Um treinador. Sim. Dentro de tudo isso, se a gente for pagar tudo que a gente precisa, a gente fica sem a grana, né? Para ter a qualidade de vida, talvez, algumas pessoas. Mas também é injusto essas pessoas estarem inseguras. Sim, né? exato. Então, hoje eu desenvolvo treinamentos que vão desde a parte pessoal, profissional, que são todas as etapas que até eu mesmo descobri que para me tornar um empresário eu precisaria desenvolver. Então, o legal é que todo o programa que eu tenho, ele não é aquele negócio que eu estudei e trouxe. Certo. Não, é na real, é na prática. Foi coisas que eu precisei desenvolver. Certo. Não, você vivenciou. Eu vivenciei a transformação. E aí trouxe para formação. Que bacana. Exato. Legal. Entendeu? Aí não fica no achismo. Não, né? não fica no achismo. Não é teoria, não tem... Exato. Esse lance de comprovação científica é muito bacana. Sim. Só que é feito com uma parte de sociedade. Uma vez eu estava num evento que cientificamente é comprovado como um ótimo evento, e o rapaz ressaltou uma questão que eu achei interessante. Ele falou assim, esse remédio serve porque todo mundo aqui está doente. E se não tivesse? Porque eu não estou doente. Eu estou vindo aqui para acompanhar X, que ele estava conversando com a esposa, né? Exato. Para acompanhar você, porque eu não precisaria dessa dose. E hoje, quantas pessoas vivenciam isso? Porque comprovar cientificamente nada mais é do que reunir um grupo de pessoas, fazer um estudo e comprovar que aquilo funciona. Só que é universal? Estatisticamente só. Estatisticamente só. É uma coisa universal? Não é. Não é. Uma vez que você vivencia isso na prática, uma transformação X, como eu vivenciei ele também. Ele fica customizado, né? Você fica customizado, entende? Então, nossos programas hoje são personalizados, são customizados. Bacana. E entrega o que você precisa. Bacana. Teu público, o melhor público dirigido para você, o que é? Você tem... Nos dias de hoje são empresários e empreendedores. Bacana. Por quê? Porque, infelizmente... E na parte de empreendedor, você fala, inclusive, o cuidado das finanças, né? Isso. Não confundir o dinheiro seu com o dinheiro da empresa e tudo mais, né? Exatamente. E é legal falar sobre isso, por quê? Porque assim como todas as outras coisas, né, que eu vivenciei, me transformei, essa também foi uma delas. Certo. Porque eu sempre tive aquele lance da substituição, né? Então eu pegava o dinheiro, eu tinha que substituir ele por algo que eu não tinha. Então eu torrava tudo. E muitas vezes no início do meu negócio, eu acreditava que tudo que eu ganhava era lucro, né? Então eu fui quebrando a cara e fui aprendendo na prática. E vendo que aquilo era custo. Né? É verdade. Não. E vendo que, por exemplo, se eu sou sozinho hoje, dono da minha empresa, o dinheiro já é dividido por 3.
Exatamente. O governo é sócio O também. governo é sócio, a Isso. empresa precisa se sustentar, Isso, exatamente. precisa se reinventar, precisa fazer marketing e eu preciso ter o meu salário, não lucro. Exato. Entende? Então eu aprendi tanta coisa, Kendi, que hoje o que eu ensino, ele vem da prática, cara. Não tem como se falar assim, não, mas como é que vai dar certo? Deu certo porque eu fiz, cara. Deu certo porque resolveu pra mim. Não, e sempre a noção de planejamento vai aparecendo, né? Vai aparecendo. E a parte de... os internautas devem estar perguntando, puxa vida, mas isso é fácil? Não, tudo tem risco. Tudo. Sair de casa, acho que acordar tem um risco, né? Exatamente. O pessoal fala assim, mas qual que é o lugar mais seguro para mim estar hoje? Me recomenda, eu falo, cemitério. E mesmo lá as pessoas já estão hoje roubando os túmulos, né? Exatamente, é verdade. Então, a arte de ficar vivo é uma coisa essencial hoje. É uma coisa essencial. E dentro disso a gente tem que trazer para as pessoas, né? A gente que tem experiência, eu sou especialista nisso, implementar a segurança no dia a dia, né? Porque é importante, né? A gente acha que nunca vai acontecer conosco. A verdade é que todo dia que a gente acorda, a gente gira uma roleta da sorte, né? E aquilo que a sorte favorecer, a gente vai a caminho. Só que eu sempre pergunto assim, se você acredita tanto na sorte, acorda amanhã, ou então pega o seu dinheiro hoje, tudo que você tem, investe em um bilhete da loteria. Se você acredita na sorte. Coloca tudo lá, mas tudo. Vende casa, vende carro, vende o relógio, vende a roupa que você tiver e coloca todo o seu dinheiro na loteria. Compra tudo de bilhete. Você vai descobrir que talvez amanhã você não ganhe. E que talvez a sorte não te acompanhe. Eu sempre falo que a sorte é a oportunidade mais o preparo. Exato. Né? Não é algo jogado aleatoriamente. Não é uma coisa mágica, né? Sim, exatamente. Entende? Né? E todos os frutos que é daquilo que plantou. Né? E, ou seja, a escolha e a renúncia andam juntas. Sim. Então, quando você escolhe fazer uma coisa, você renuncia a outra coisa. Você renuncia. E a todo tempo a gente tem que pagar o preço. Eu chamo de pagar o preço, né? Para você comprar essa camisa, você precisou entregar o dinheiro. Para você estar aqui hoje, você precisou entregar o tempo, de repente, com a sua família e eu também. Sim. Então, tudo na vida tem um preço. A gente escolhe em pagar em moeda ou em tempo. Isso, né? Verdade. E como a gente cresce? Quando a gente investe em nós. Quando a gente investe na nossa cabeça, no nosso psicológico, emocional e também no físico. Entende? Sim. Cuidar da saúde, porque não adianta construir um império, ficar doente e depois desfazer dele para ficar saudável de novo. Sem dúvida. E às vezes não acontece, não consegue ficar saudável de novo. Perfeito, é verdade. Ô Lucas, qual a duração normalmente dos seus cursos? Os programas de treinamentos que são os mais tops, digamos assim, podem chegar a durar até 6 meses, tá? Ok. Mas também temos workshops, seminários de 15 dias, de 10 dias, de um final de semana. Porque é muito personalizado, entende? De acordo com a sua necessidade. Maravilha. Eu queria que você divulgasse aí o teu site. Legal. Tá? E teus contatos também, do que você quiser, tá? Maravilha. Redes sociais, tudo mais. Pessoal, meu site, ele está passando por uma reconstrução, mas o domínio está como www.programaelite.com.br. Ele está fora do ar no momento, mas em breve ele vai estar de volta. As redes sociais, o Instagram é @LucasMunhozOficial. O Facebook, Lucas Munhoz. O contato, né? É o 11 94727 4327. E assim, o programa Elite hoje, eu posso falar com propriedade, porque eu vivenciei isso e os nossos clientes também vivenciaram isso. É o programa de treinamento mais completo que você vai encontrar no mercado. Por quê? Porque junta a somatória empreendedora com uma vivência humana e uma estratégia militar por trás disso. Entende? Sim. Então, nós não temos barreiras nem limites para desenvolver as pessoas e fazer as pessoas alcançarem os seus objetivos. Tá? Acredito que seja isso, Kendi. Quero agradecer a oportunidade que você me deu de estar aqui hoje. Agradecer também novamente a Aline, que me convidou e me contatou com você para poder estar acontecendo isso daqui hoje. Agradecer as pessoas que estão aqui nessa estrutura, que fizeram isso aqui acontecer juntamente conosco, tá? Perfeito. E agradecer a Deus também, ou para você que não acredita nisso, no universo, em qualquer coisa que você acredite, existe algo maior cuidando das nossas vidas, né? Nós temos que ser gratos a isso, gratos constantemente, tá? E é isso, Kendi. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu queria até lembrar que muitas vezes em palestras, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu sou ateu. Eu falo para ele, não existe ateu. Não tem como. Eu pego 200 ateus, coloco no avião a 10 mil metros de altura e desligo o motor. Sim. Aí eu olho para trás. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Perfeito. Lucas, muito obrigado, viu? Foi muito enriquecedor o nosso bate-papo. Sim. Né? Espero que você volte outras vezes. Com certeza. Obrigado, Kendi. Obrigado a você. Obrigado, pessoal. Internautas, com os agradecimentos a esse grande profissional, Lucas Munhoz, nós finalizamos mais um programa Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.